Boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nesta segunda-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Lembrando que Rossana Bittencourt volta na quarta-feira. Até amanhã estarei com vocês fazendo essa dobradinha Sem Rodeios entre linhas. Vamos dar boa tarde para eles. Vamos ver quem já está aqui comigo. Sei que o Jorge Serrão já está aí. Deltan Dallagnol também. Não sei se travou, mas vamos começar dando boa tarde para Jorge Serrão. Boa tarde, Serrão. Mais uma semana com assuntos quentíssimos para a gente tratar aqui no Sem Rodeios. Com certeza, saudações Mariana Braga, saudações meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Semana que começa animadíssima, né? Vocês viram no final de semana a carreta funeral dando vexame federal lá fora? Pois é, a gente vai falar disso daqui a pouco no Sem Rodeios. Vamos tratar também de renda. Querem mexer na sua renda? Botar você para pagar mais imposto? Mas dizendo que você iria pagar menos? Mais um conto do vigário que está vindo por aí. Mas o Sem Rodeios vai desvendar tudo isso já já, Mariana Braga. Bom, a gente começa falando sobre o seguinte assunto. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, falou que a anistia é perdão e que o 8 de janeiro é imperdoável. Na minha opinião, Serrão, perdão, a gente tem que considerar sobre todas as coisas, quem tem que perdoar, acima de tudo, é Deus. De fato, perdão funciona assim, mas se a gente for considerar algo imperdoável aí, é o Supremo Tribunal Federal agir politicamente, né? E colocando penas abusivas e excessivas a pessoas que não fizeram praticamente nada. Qual que é a sua opinião, Serrão? Mariana Braga, você começou sua listinha de coisas imperdoáveis de maneira brilhante. Imperdoável é não respeitar o Estado de Direito. Imperdoável é não trabalhar o sentido da justiça. Imperdoável, acima de tudo, é não ter espírito de perdão. Imperdoável é a vingança. Imperdoável é a falta de capacidade de fazer política por parte dos políticos. Imperdoável é juízes estarem fazendo política. Isso é totalmente imperdoável, Mariana Braga. Outro ponto imperdoável é quando você não respeita o espírito da Constituição de 88. Quando os constituintes a escreveram, eles tinham uma linha de raciocínio que hoje está sendo completamente desrespeitada. Imperdoável também é quando você usa excesso de poder ou quando você abusa de poder. Porque a autoridade pode, exceto duas coisas que ela nunca pode. Ela não pode nem abusar da autoridade e ela não pode se desmoralizar. Então é imperdoável quando a autoridade comete abuso de autoridade ou quando a autoridade também se desmoraliza, porque a população precisa confiar nela, precisa confiar na instituição que ela representa. Então é imperdoável a gente ver tanta coisa errada acontecendo no Brasil. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ele podia ser muito mais tolerante com a questão do perdão. Você citou e foi na veia, Mariana Braga. Perdão, quem perdoa é Deus. Nós, seres humanos, nós toleramos, nós aguentamos a falha do próximo, nós respeitamos quando o próximo às vezes ultrapassa determinados limites inaceitáveis, ou se você até quiser dizer, imperdoáveis. Mas Deus é quem perdoa. E hoje a gente precisa pedir que Deus perdoe tanta coisa errada que vem acontecendo no Brasil. Porque imperdoável de verdade é quando você não tem a capacidade de exercer o perdão na vida pública. A vida pública não foi feita para ser tocada na base do ferro e fogo. O ódio, a intolerância, de novo a palavra terrível, a vingança, vingança, vingança não é conselheira de ninguém. E quando você tem a justiça que tem capacidade de perdoar, mas ela, em vez de praticar justiça, o judiciário pratica o contrário dela, exagera, comete injustiças, perde a legalidade com legitimidade. E aí, quanta coisa que tem para perdoar, hein, ministro Barroso? E quanta coisa imperdoável dá para a gente listar. O 8 de janeiro foi uma arruaça inaceitável. Não é que ela tenha sido imperdoável,
Perdoável ela pode ser. A anistia significa perdão, mas não é um perdão do ponto de vista jurídico. A anistia é um perdão do ponto de vista político. Barroso, ministro, o senhor é um cara estudado, inteligente. Vamos lá. Imagina se o imperador Dom Pedro II não tivesse perdoado os gaúchos que fizeram a revolta farroupilha, por exemplo. Não, pensa bem, ministro Barroso. Você não estaria nem aqui, nem eu, para contar a história. O Brasil seria outro. E poderia ser um Brasil medíocre, pequeno, reduzido, dividido. Naquele momento a gente teve grandeza. Houve perdão. E olha que aquele movimento ali, foi uma das guerras internas brasileiras mais violentas que nós tivemos. Não dá nem para compará-la com o nosso 8 de janeiro, na qual morreu ninguém. Ninguém foi vítima daquela arruaça naquele dia. Tivemos apenas depredação daqueles prédios públicos de Brasília. O Palácio do Planalto, o Palácio da Justiça, o prédio do Congresso Nacional. Outra perguntinha idiota que eu sou obrigado a fazer. Os que depredaram de verdade foram efetivamente punidos? Eu tenho essa dúvida. Porque tem muita gente ali que está condenada, pegando aí penas altíssimas. O caso da Débora do Batom é o mais assustador, mas tem outros ali também que não estão sendo perdoados por um crime que sequer eles cometeram. Teve gente que não depredou, mas entrou pelo cano, tá sofrendo condenação. Então, ministro Barroso, pelo amor de Deus, o senhor deveria ser o grande líder da pacificação no Brasil. Por que o senhor embarca nessa linha de raciocínio bélica equivocada da turma do PT, por exemplo? O Lula, desde que assumiu, é vingança, vingança e vingança. Ele vinga-se até dele, porque o Lula está conseguindo fazer um mandato agora pior, mais medíocre do que ele fez anteriormente, nos outros 2 mandatos, ou nos outros 2 da Dilma, ou 1,5, né, da nossa querida ensacadora de vento. Então, ministro Barroso, caramba, vamos... O senhor parece que tem, ou dizem que tem, a mente iluminada. Quem tem iluminação, quem entende o princípio iluminista, sabe que nele também está a base para perdoar e perdoar de verdade. Então, não vem com esse papo de imperdoável para cima da gente não, ministro. Pelo amor de Deus, o senhor tem que ser o líder do perdão. Mas, infelizmente, tem uma frase de G.K. Chesterton que eu já canso de repetir aqui no programa, mas que todo dia tem que lembrar os senhores que parece que não lembram bem dela. O Chesterton diz: toda convicção é uma prisão. E os membros do Supremo Tribunal Brasileiro são prisioneiros de uma convicção equivocada sobre o que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. Ali não houve golpe de Estado para tomada do poder. Tentativa de tomada do poder não ocorreu nem ali nem antes. Não teve plano nenhum do Bolsonaro para tomar poder. Você pode criticar que Bolsonaro teve planos equivocados para ser contra a posse do Lula. Isso, objetivamente, até ele admite. Ele estudou, avaliou, mas tudo que ele avaliou foi dentro das chamadas 4 linhas da Constituição. Tá? Se ele fosse declarar ali o estado de sítio, o estado de defesa ou coisa parecida, ele teria que convocar o Congresso Nacional para isso. E aí não haveria apoio do Congresso Nacional, não houve nem haveria apoio dos militares para esse tipo de iniciativa, como não houve nem haveria apoio dos militares para qualquer forma de golpe de Estado. Então dizer que militares que estão listados ali junto com o Bolsonaro, estão ali na lista de réus, tentaram praticar golpe de Estado para a tomada do poder, caramba, isso é um atentado contra a realidade dos fatos. É um desrespeito à inteligência do brasileiro que raciocina com base na verdade. Qual é o conceito de verdade, ministro Barroso? Verdade é aquilo que é real, é aquilo que é universal e é aquilo que é permanente. É o fato no ato, é o fato objetivo. Ministro, vamos lá para encerrar, que eu já falei muito.
Vamos perdoar, pelo amor de Deus, vamos. Porque se o Brasil não for pelo caminho da pacificação, isso aqui vai ficar irrespirável para todo mundo, para o mais poderoso até ao mais mané. Olha só, eu tenho uma surpresinha para vocês, para os excelentes comentaristas que temos aqui para matar a saudade, mas o público também, ó. Vamos ver quem está aqui comigo na bancada, vindo fazer uma visita. Olhem só. Tcharam! Grande Mariana Braga, grande Jorge Serrão, grande Júlia Lucy, grande Deltan Dallagnol, saudade de vocês, da nossa audiência também. Vim rapidinho aqui, porque a gente tá gravando algumas coisas ali embaixo, aí tô vestido como quem vai fazer exame de sangue aqui, mas é só por isso, viu? Um grande abraço para vocês, Mari, parabéns aí pela condução sempre excelente, ao grande Vitor Kunzel também, todo mundo grande. Já deixa um recado pro pessoal também que ainda não conhece o Café com a Gazeta para acompanhar você também, por isso que você tá chique desse jeito. É verdade, se você não conhece o Café com a Gazeta, você está proibido de sair de casa, porque já deveria conhecer de segunda a sexta, das 7 às 9h30, até quando o Serrão liberar a gente. Você acompanha o Café com a Gazeta comigo, com o Lucas Saba também, com os nossos comentaristas maravilhosos aí. 1h30, 1h30? Tem o Sem Rodeios. 3 horas tem o Entre Linhas com a Mari Braga. O Sem Rodeios vai com ela até amanhã. Depois a Rossana volta das férias de 3 anos e meio que ela teve. E aí, é claro, às 19 horas tem o Última Análise com um timaço aí. Só pra dizer, tem Deltan Dallagnol, não precisa dizer mais nada. Tem também o grande André Marcília e tantos outros aí, o Marcos Tosi comandando. E a galera afinadíssima na Gazeta do Povo. Estive, pode falar? Não pode, né? Eu estive numa televisão aqui perto, numa mistura da TV Evangelizar com a Gazeta do Povo. Vem coisa boa por aí, tá bom? Boa, show, muito bom estar com você aqui. Você matando saudade também, né, de ficar um pouquinho nesse estúdio. Muito, ar-condicionado super gelado aqui. Acho que não ligam tem uns 2 dias. Maravilha. Obrigada, Gui. Sempre bom estar com você, dividindo bancada. A gente vai matando saudade assim também, né? Obrigado a você. Valeu, Serrão, líder do campeonato, hein? Fica o recado, né? Bom, agora a gente vai conversar com o Deltan Dallagnol. Boa tarde, Deltan. Também uma alegria voltar a dividir tela contigo. Aproveita e conta pra gente qual a sua avaliação sobre essa fala do ministro Barroso sobre ser imperdoável o 8 de janeiro. O Serrão trouxe algo bem importante aí. Na verdade, a questão da anistia, uma questão de pacificação muito importante, de tentar voltar a ter um pouco de justiça nesse país, né? Qual que é a sua avaliação? Boa tarde mais uma vez, Deltan. Boa tarde, Mari. Uma alegria enorme estar com você aqui. Legal também de receber aí no estúdio o Guilherme. É sempre muito bem-vindo de volta. Se quiser, fica por aqui, Guilherme. Você é bem-vindo. Agora, a minha avaliação aqui é que o Serrão hoje está com o coração de mãe, está com o coração muito bonzinho. Porque ele falou, olha, é um problema de convicção errada. Eu não acho que é um problema de mente. E nem acho que o Serrão acha. Depois o Serrão nos conta. Eu acho que é um problema de fígado mesmo. O problema do julgamento não está na mente, mas está no coração, no fígado dos ministros, na ira, na raiva, na disputa, na polarização, na politização do judiciário, no vencemos o bolsonarismo, no perder o Mané. O problema é que hoje isso tudo virou um fla-flu e o Supremo claramente tem lado. Agora, pessoal, muito boa tarde, tenham um começo de semana abençoados. Não esqueçam de assinar a Gazeta para você conferir tudo o que acontece lá. Aqui o que você vê é só um pedacinho do mundo da Gazeta do Povo, em que você tem acesso a muita informação de qualidade, com promoções especiais, como aquela que você tem acesso, você que acompanha aqui o Sem Rodeios, e acertei a mão, porque ele espelha. Às vezes eu levanto a mão errada para mostrar, agora acertei a mão aqui, ó. Não esquece de mirar aí com o seu celular no QR Code e assinar a Gazeta do Povo. Inclusive, essa semana tem coluna minha lá na quinta-feira, além de excelentes colunistas que são todo dia, várias vezes por dia, em vários momentos, publicando análise sobre o que está acontecendo em tempo real. E para que a voz da nossa indignação chegue mais longe, não esquece de compartilhar aqui o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Olha, o ministro Barroso, ele, presidente do STF, deu essa entrevista para o jornal O Globo, em que ele disse que anistia é perdão e o que aconteceu no 8 de janeiro é imperdoável, foi o que ele disse. Verdade ou mentira? Eu vou desmentir agora com vocês pelo menos 3 falácias ditas pelo ministro nessa entrevista política, que não é nada mais, nada menos do que uma tentativa do STF de jogar água no chope da oposição e melar de vez a anistia, mas que pode ser combatida pela direita se nós conseguirmos expor as inverdades e as mentiras da narrativa do STF. Vamos começar pela primeira falácia.
O Barroso, ele disse o seguinte, separei aqui para ler para vocês. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão, e o que aconteceu é imperdoável. Essa foi a frase dele. O ministro Barroso, ele fala uma coisa certa e uma errada nessa frase. Sim, ministro, anistia é perdão, e ela está prevista na Constituição, e os únicos crimes que não podem ser anistiados, segundo a Constituição, são os crimes inafiançáveis. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e só. Só esses são definidos como imperdoáveis pela Constituição. Logo, os demais eles podem ser perdoados a depender das circunstâncias. E mais, a competência para decidir se é ou não o caso de anistia, se existem circunstâncias favoráveis ou não que justifiquem, é uma competência que é exclusiva de quem? Do Congresso Nacional e não do STF. Então não cabe ao STF interferir, dar pitaco, se envolver. E por que ele se envolve? Porque ele não está agindo com a mente, ele está agindo com o coração, com o fígado, está agindo no ódio, de modo partidarizado. Agora, dizer que o 8 de janeiro é imperdoável não é apenas um exagero, é uma verdadeira falácia. O 8 de janeiro foi quebra, ele foi um ato de vandalismo, como já aconteceu várias vezes lá na Praça dos Três Poderes, inclusive com ataques da esquerda. E nada aconteceu, ninguém foi punido. Teve um perdão tácito, um perdão resultante da omissão, da inércia, da inação diante do vandalismo da esquerda, que é defendido como manifestação de movimentos sociais. Teve uma anistia decorrente da omissão e da inércia dos órgãos do Estado. Agora, sabe o que mesmo que é imperdoável, de fato, ministro Barroso? Imperdoável é o STF, que anistia a corrupção bilionária revelada pela Lava Jato e permite que os corruptos continuem aí, nos governando e nos roubando, pior ainda. Isso sim é imperdoável. O prejuízo causado pela corrupção da Lava Jato foi avaliado em até 42 bilhões. Isso é 3.500 vezes mais do que o prejuízo de 12 milhões causados pelo quebra-quebra do 8 de janeiro. O que é imperdoável, hein? Vamos para a segunda falácia. O Barroso ele também disse o seguinte aqui, ó. Separei para ler para vocês. Segundo ponto. Anistia é algo que só se cogita depois de uma punição para se conceder perdão. Mentira! Isso simplesmente não é verdade. Isso é uma narrativa inventada pelos ministros do STF, sem correspondência na lei, sem correspondência na história e propagada por seus porta-vozes da imprensa para tentar enterrar a anistia. É só estudar a história brasileira, ou estudar as leis, especialmente se você for olhar o período em que foi promulgada a lei da anistia da ditadura militar. Muitos militares que foram anistiados, eles sequer eram oficialmente investigados. O que o ministro está fazendo é confundindo propositadamente a anistia com o indulto, que são duas coisas diferentes. O indulto presidencial, esse sim, só pode ser dado para quem já foi condenado ou para quem está cumprindo pena. Já a anistia é diferente. Ela pode sim ser dada para quem ainda nem é investigado, para quem nem foi condenado. Ela pode sim. Vamos agora para a terceira falácia do ministro. O ministro Barroso também disse o seguinte sobre a possibilidade da revisão das penas dos réus do 8 de janeiro. Olha aqui. Ele disse, do ponto de vista do direito vigente hoje, eu penso que não. Ou seja, não seria possível rever as penas das pessoas do 8 de janeiro. Gente, isso aqui também é uma grande falácia. Porque o próprio Barroso ele votou contra o Moraes em relação às penas. O Barroso votou para condenar os presos apenas pelo crime de tentativa de golpe. E não por tentativa de golpe e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Justamente porque um crime absorve o outro, fica dentro do outro. Da mesma forma que uma tentativa de homicídio fica dentro desses crimes. E se o Moraes é vítima de uma, é vítima de tudo. Mas isso aqui era só uma questão à parte. Agora, o próprio Barroso votou diferente do Moraes, dizendo que um crime absorvia o outro e por isso as penas deveriam ser menores. Tanto há espaço para revisão de penas, que Fux, na semana passada, votou para condenar a Débora Rodrigues a uma pena de apenas 1 ano e 6 meses de prisão, que é uma pena tão pequena dentro do contexto do direito que sequer da cadeia, que deve ser substituída por penas alternativas à prisão, ou então o processo deve ser suspenso a depender do caso. E ela nem vai para a cadeia, nem iria para a cadeia com essa pena de 1 ano e 6 meses. E mais, se a pena é essa, então ela tem que ser indenizada pelo Estado pelos 2 anos que ela ficou presa. O que falta ao STF não é razão, não é a lei para rever, não. O que falta ao STF é boa vontade de aplicar a lei e a boa técnica jurídica. Se eles fizessem isso, a maioria dos presos do 8 de janeiro seria ou absolvida ou teria penas bem menores. O que falta não é o direito permitir, até porque o Supremo faz o que quer
independentemente do que o direito diz. Mas o que falta ao Supremo é querer. Agora, eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa entrevista do Barroso contrária à anistia? Conta pra gente aí nos comentários. Boa, Deltan. Agora vamos dar boa tarde para a Júlia Luci. Boa tarde, Júlia. Aproveita e traz a sua opinião para a gente também, né? Como bem trouxeram nossos outros comentaristas aí, essa questão do presidente do STF dizer que o 8 de janeiro é imperdoável. Ele já, de certa forma, antecipa aí todas as condenações, né? Deixa bem claro qual o caminho o STF deve seguir, né? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Deltan. Boa tarde, Serrão, nossa querida audiência. Eu acho que tanto Deltan como Serrão, eles já conseguiram abordar tanto o aspecto jurídico, né, no caso do Deltan, como também o aspecto da política envolvida nessa frase do ministro Barroso. Agora, o que eu quero comentar que me chamou bastante atenção foi quando o ministro disse que boa parte das pessoas hoje no Brasil entende que essas penas estão muito grandes. Na realidade, já saiu uma pesquisa que mostra que 70% dos brasileiros entende que as condenações que estão sendo proferidas em suas respectivas penas estão exageradas, quando a gente analisa o que as pessoas efetivamente fizeram. Então, sabendo disso, o ministro disse, se a intenção é diminuir o tamanho da pena, então que seja feita uma alteração na lei para que não sejam cumuladas as penas de quem tentou destruir o Estado Democrático de Direito e dano ao patrimônio, né? São dois crimes muito pesados que as pessoas estão respondendo por mais de um crime de uma forma cumulativa. E aí ele jogou a bola para o Congresso. Então, nesse caso, se o Congresso, nas palavras do ministro, se o Congresso quiser aliviar as penas dessas pessoas que estão sendo processadas, então é necessário que o próprio Congresso faça alteração da lei penal. Olha, vamos falar sobre processo legislativo. Processo legislativo é um conjunto de ações previstas regimentalmente e constitucionalmente para que uma lei seja feita no Brasil. Um processo legislativo na área do direito penal é extremamente demorado. Não tem nada que saia de um dia para o outro ou dentro do próprio ano em que houve a propositura desse projeto de lei. Então, quando o ministro diz isso, ele realmente está definindo que não haverá discussão dessa matéria. Porque ele sabe que não dá tempo de fazer uma alteração, não, é impossível apresentar um projeto de lei. Hoje, por exemplo, nós já estamos no final de abril. Apresentar um projeto de lei no final de abril e aprovar ainda esse ano para aplicar ainda esse ano. Então, ele sabe que a ideia dele é inexequível, né? Ignora por completo o sofrimento das pessoas que já estão presas previamente, como se essas pessoas oferecessem risco à sociedade, como se, infelizmente, hoje o Poder Judiciário não fosse absolutamente leniente com quem de fato pratica crime, como no caso de estupradores, homicidas, pessoas que dão golpes em milhares de aposentados por aí, estelionatários. Boa parte dessas pessoas está solta hoje no Brasil, mas as pessoas que foram capturadas no dia 8 de janeiro pelo Estado, sem que tivesse havido individualização de suas condutas, sem que tivesse havido o devido processo legal no sentido de abertura da ampla defesa, inclusive o duplo grau de jurisdição já foi retirado delas, porque elas estão sendo processadas diretamente no Supremo. Então, a dupla jurisdição também já não acontece no caso delas, sendo que nenhuma delas tem foro originalmente no Supremo. Então, essa proposta do ministro é uma proposta que ele sabe muito bem que não vai dar em nada, né? Então, a saída, gente, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre isso, mas a saída realmente é a anistia. A cada condenação que venha a ser proferida, essa pessoa precisa ser perdoada. Obviamente, o mundo ideal é que cada um estivesse enquadrado no tipo penal correspondente ao que realmente fizera. No caso de Débora, por exemplo, o que Débora fizera? Ela pegou um batom, ela escreveu numa estátua. Isso é comprovadamente o que ela fez.
Não há nenhuma prova de que ela participava de qualquer tipo de organização criminosa, de que ela participava de qualquer tipo de diálogo, de grupo que buscava abolir o Estado Democrático de Direito. Não há nada. A única coisa que há no caso da Débora é realmente a foto dela dando a estátua. Isso é dano ao patrimônio. A pena máxima para quem faz dano ao patrimônio é de 1 ano e meio de prisão. Então, o correto mesmo é a readequação no tipo penal. Não é esperar que o Congresso altere a lei. Não. É migrar essas pessoas de um tipo penal para outro. Para isso, é necessário abrir novo processo. E poderia ser aproveitada a oportunidade para abrir no foro correto. Porque, veja, essa discussão de foro no Brasil, ela continua sendo desculpa para você ou anular ou não anular condenações. A gente viu que na semana passada a prisão do ex-presidente Fernando Collor se deu, supostamente, porque a ação dele estava correndo no foro de Brasília e não no foro de Curitiba. Logo em seguida, o senador Sérgio Moro desmentiu essa informação e disse que o caso de Collor também foi iniciado em Curitiba. Mas o que importa é saber que o foro ainda é utilizado como uma justificativa para anular condenações, anular processos. Portanto, no caso de todas essas pessoas que estão presas em virtude do 8 de janeiro, sendo que nenhuma delas tem foro por prerrogativa de função, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, porque quando aconteceu o crime do 8 de janeiro, a invasão do 8 de janeiro, o presidente Bolsonaro já não era mais presidente, ele já não exercia mais mandato. Então, ele também não deveria estar sendo julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu estou apenas parafraseando o que o ministro Luiz Fux disse. Essa é a posição do ministro Luiz Fux também, tá certo? Não há um consenso de que o presidente Bolsonaro deva ser julgado diretamente no Supremo. Mas, no caso das demais pessoas, é ainda mais grave que estejam sendo julgados diretamente no Supremo. Ou seja, com essa frase do ministro Barroso, fica muito claro de que existe sim uma pré-condenação, de que não há preocupação com o exagero das penas. E detalhe, isso tudo causa revolta, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal organizou uma reunião em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, chamando a associação que defendem o direito dos presos. Esse evento ficou chamado como Pena Justa. Qual é a ideia? Vamos reavaliar todas as penas para que as pessoas fiquem o mínimo de tempo possível na cadeia. Que tipo de criminoso estão envolvidos nisso? Traficantes, assassinos. Então, existe uma preocupação com uma pena justa para essas pessoas. Mas para as pessoas presas do 8 de janeiro, não. É como se eles tivessem perdido o status de cidadão no Brasil. A gente entende o motivo. Por isso, gente, é necessário que a pressão popular continue e é necessário, principalmente, que o ano que vem a direita seja ainda uma maior maioria nas casas legislativas federais. Ótimo, Júlia. Agora eu vou pedir para o nosso querido Vitor Kunz eu colocar aqui na tela um print para inspirar aí a nossa próxima rodada de conversa. Vou até abrir aqui para eu enxergar, porque meu retorno não consigo enxergar direito, né? Isso que dá ser míope. Vamos ver, tem mais uma publicação da The Economist. A gente discutiu aqui no Sem Rodeios na semana passada sobre uma publicação da revista e agora a gente vê novamente um posicionamento reforçando, mesmo depois aquelas respostas dadas pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só, a democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas 2 décadas e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos. Mas os juízes do país também exercem poder demais. Serrão, não é novidade, né? A gente sabe que os tentáculos do STF vão tomando conta ali do Congresso há muito tempo e cada vez mais, né? Inclusive o ministro Dino intimando aí o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, em relação àquela afirmação do Sóstenes de que iria usar as emendas aí para tentar pressionar pelo PL da anistia, porque já não tem mais muita saída, né? Mesmo com pedido de urgência, com mais de 262 assinaturas, não teve jeito, então ele foi tentar achar uma saída e ainda foi intimado aí pelo ministro Dino. E a gente
gente vê outras frentes também sendo tomadas aí pelos ministros, agindo politicamente, como a gente está falando aqui até agora, né? Qual que é a sua avaliação, Serrão? Olha, o que eu estou achando mais lindinho que a sua tiara dourada é o fato da The Economist estar muito preocupada com a democracia brasileira, ou então dando muito enfoque para a nossa supremocracia, que está atrapalhando o Brasil. Até que ponto a nossa supremocracia, ou a juristocracia exagerada do Supremo Tribunal Federal, está também atrapalhando os interesses da The Economist? Pergunta é bem cabível, né? Porque quando você tem uma empresa de comunicação estrangeira, britânica, dando pancadas sucessivas em um assunto que o consórcio de mídia Tupiniquim não gosta de tratar, aqui quem critica a juristocracia, os excessos do poder judiciário, a hegemonia dele em relação aos demais, é a chamada imprensa alternativa, aquela que não está recebendo as emendas, que não está recebendo as verbas federais, né? A molezura do dinheiro público sustentando o jornalismo. Esse pessoal faz crítica. Agora, The Economist, por que ela está batendo, hein? No que o nosso Supremo, ou o nosso Poder Judiciário, ou o nosso Supremo Tribunal Federal especificamente atingiu ali os interesses dos britânicos, para eles estarem dando essa colher de chá para a gente, né, de fazer aí uma crítica que é bastante pertinente. O Poder Judiciário está excessivamente poderoso, hegemônico em relação aos demais. E a The Economist, curiosamente, ela está centrando a crítica especificamente em cima do ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre, o que o senhor fez para esses britânicos? Porque essa turma não age assim, com essa bondade editorial, né? O que o senhor fez? Será que pode dizer? Dá para dizer? Não sei. Vamos tentar descobrir. É um grande mistério hoje do pensamento brasileiro a gente saber identificar por que tanto interesse dos britânicos nessa crítica. Ah, é um interesse jornalístico, bondoso, puro e caridoso? Nunca acredite nisso. Eu não acredito nisso. Tem interesse nessa pegada. Tem fogo amigo maior patrocinando aí a pancada no ministro Alexandre de Moraes? Será que tem algum segmento aí interessado em, de repente, não mais que de repente, forçar uma ação pesada sobre o Alexandre de Moraes para que daqui a pouco ele tenha condições de sofrer um impedimento e aí o sistema de poder possa colocar um outro lá no lugar dele? Será que é isso, hein? Olha, eu fico intrigado. Mas enquanto essa intriga não se resolve, a gente precisa chamar a atenção, insistir todo dia para o nosso Senado Federal agir em relação ao problema da supremocracia no Brasil. O Supremo hoje está tendo muito mais poder do que poderia, do que deveria, muito além do que ficou previsto, tanto pelos constituintes de 1988, quanto por aqueles que fizeram a própria reforma do Judiciário em 2004, quando se criou lá o Conselho Nacional de Justiça, que seria o fiscalizador do Judiciário. Só que ele é o fiscalizador dele mesmo. Então a gente aqui no Brasil criou o fiscalizador dele próprio. E esse fiscal do próprio nunca foi um fiscal que funcionou a contento, que funcionou da maneira que a sociedade brasileira precisa que ele funcione. Então, vamos aí. Vamos seguir nessa luta do Brasil hoje para a volta da normalidade democrática por aqui, para a volta do reequilíbrio institucional entre os poderes, porque o que tem hoje, o que a gente está vendo acontecer hoje, é algo muito esquisito. Na pior hipótese, a gente ainda pode dizer até que tem uma preponderância clara do judiciário sobre os demais, porém, quando é conveniente, parece que eles fazem uma espécie de harmonização, ou eles fazem ali uma jogadinha, como fez o Lula agora no sepultamento do Papa Francisco, que ele levou o ministro do Supremo, presidente do Senado, presidente da Câmara, para acompanharem as despedidas
ao Papa Francisco. Uma despedida na qual a primeira-dama Janja, para variar, nessa carreta funeral, cometeu a gafe de estar sempre sendo filmada em sorriso. Janja, você estava rindo de quê? Do domínio, do predomínio da juristocracia sobre os demais poderes no Brasil? Porque é o único sorriso que poderia ser aceitável, né, vindo da sua parte, porque sorrir porque o Papa faleceu ou porque você está num evento fúnebre e dar sorrisos como se a morte fosse algo alegre, muito estranho. Então, o Brasil hoje é uma democracia sequestrada, é uma democracia sendo, podemos dizer, assassinada cruelmente pelo desequilíbrio entre os poderes. Não tem graça nenhuma. Ninguém pode rir disso. E só quem está criticando pesadamente do ponto de vista midiático, fora essa imprensa mais equilibrada que eu já falei aqui, é a The Economist. São os britânicos que estão gritando a nosso favor. Tem alguma coisa muito errada nessa história, hein? Vamos descobrir qual é. Boa, Serrão. Aqui no Brasil a gente sabe que poucos se manifestam, né? E a Gazeta do Povo é um jornal que de fato defende os valores e ainda a justiça nesse país. Por isso fica o convite para vocês também assinarem a Gazeta do Povo. A gente tem uma promoção especial, apenas R$ 1,90 por mês, pelos 6 primeiros meses. E aí você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo, de R$ 27,90 por apenas R$ 1,90 por mês. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou então apontando aí a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Deltan, a gente sabe, né, dessas manifestações políticas dos ministros do STF, mas a verdade é que a gente não vê muita resistência no Congresso, né? Inclusive, semana passada a gente discutiu muito aqui sobre como o presidente da Câmara, engavetando aí o PL da anistia, tem entregado as chaves aí das decisões sobre o 8 de janeiro para o STF. Qual que é a sua avaliação sobre esses últimos episódios, Deltan? Olha, eles são políticos de toga. E você precisa entender como que os ministros do STF foram muito além do ativismo político e traíram o Brasil. E para isso eu preciso recorrer a uma matéria da Gazeta do Povo, que, como a gente está falando, a Gazeta do Povo ela sempre traz essa pauta, ela traz com uma claridade solar. E ela publicou uma reportagem hoje com a seguinte manchete: ministros do STF vão além do ativismo e ampliam a atuação na política dos bastidores. Essa foi a manchete da Gazeta. E ela trouxe uma análise absolutamente perfeita do que o STF vem de fato fazendo com o Brasil nos últimos anos, com a atuação dos ministros dos bastidores da política e a expansão da sua influência direta, tanto sobre o Congresso Nacional como sobre o Poder Executivo. E a Gazeta relembra alguns eventos marcantes que aconteceram nesse ano e que mostram o quão longe foi o STF. Vamos dar uma lembradinha com a Gazeta em alguns deles aqui. Primeiro, o jantar no apartamento do ministro Alexandre de Moraes em Brasília, com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Hugo Motta, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de ministros do STF, membros da PGR, Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, além de ministros do STJ e outras autoridades dos três poderes. Sendo que foi depois desse jantar que Hugo Motta deixou de defender a anistia como uma prioridade, o que coincidiu também com a divulgação da investigação em que um delator acusaria Motta de desvios. Mas é claro que tudo isso acontecer junto é só uma coincidência. Em segundo lugar, a Gazeta relembra as críticas de ministros do STF à ministra de Relações Institucionais de Lula, Gleisi Hoffmann, depois que ela deu sinais de abertura em relação à discussão sobre a anistia no Congresso Nacional. E aí as críticas do STF fizeram ela voltar atrás depois do verdadeiro puxão de orelha público que os ministros do STF deram para Gleisi na imprensa. Em terceiro lugar, a Gazeta nos lembra os recados sucessivos que os ministros do STF têm dado aos seus porta-vozes ali na imprensa, de que se a anistia for aprovada no Congresso, eles vão derrubá-la e considerá-la inconstitucional, apesar de a anistia ser uma prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional. Em quarto lugar, a gente ainda tem as frequentes manifestações de ministros do STF na imprensa de que Bolsonaro e outros réus do caso do golpe já estariam condenados e serão presos ainda neste ano, mesmo com o julgamento ainda em curso, em andamento, ou até mesmo eles falaram isso antes de ter começado o julgamento.
E esses são apenas 4 episódios, mas eu poderia passar o dia falando aqui de inúmeros outros. A gente poderia classificar essa atuação do Supremo como uma juristocracia, usando aqui um conceito da ciência política, segundo o qual um país se torna juristocrático quando acontece uma transferência de poder, de políticos eleitos para magistrados, geralmente como uma forma de blindagem institucional. Mas é aqui que a coisa fica feia. Segundo juristas ouvidos pela Gazeta do Povo, o STF já ultrapassou essa linha, faz tempo. Hoje os ministros, eles não se satisfazem mais com os superpoderes que eles têm. Não. Eles passaram a criar outros, ainda maiores, e que não estão previstos nem na Constituição, nem na lei, e nem em lugar nenhum que autorize essa transferência de poder. E é aqui que está o pulo do gato. Aqui que está a grande traição do STF. Quando não há autorização da Constituição por STF exercer um poder, que é um poder do povo, ele o exerce, e o povo exerce esse poder por meio dos seus representantes eleitos no Congresso, e ainda assim, sem autorização, o STF vai lá e exerce esse poder, ele está usurpando o poder. Ele se transforma num usurpador. O STF aí trai a Constituição, trai o povo, subvertendo completamente a ordem constitucional e democrática que eles juram de pé junto proteger. Eu vou ler para vocês o que disse a jurista Kátia Magalhães para a Gazeta do Povo, que explica perfeitamente como que os ministros do STF traíram não apenas o Brasil, mas também a própria função judicial, o nobre exercício do cargo de juiz. Dá uma olhadinha aqui no texto que eu separei para vocês. Aspas dela. Ela disse: atuar nos bastidores, fazer pressão por posições políticas, influenciar a agenda do Congresso, isso não é protagonismo judicial. Isso é atentar contra a função judicial e, em última análise, contra a própria Constituição. Tom Campbell, que é um autor importante sobre esses temas, chama o ativismo judicial de traição. A comunidade dá ao juiz bons salários, garantias e independência, e ele devolve com parcialidade, com agenda, com ativismo. É uma espécie de traição, sim. Em nosso caso, mais grave, é o que disse aí a jurista. E aí eu quero perguntar para você concorda aí com a jurista? Qual é a traição do Supremo que você acha que foi a pior ao longo desses últimos meses e anos? Conta pra gente aí nos comentários. Ótimo, Deltan. Júlia Lucy, qual que é a sua opinião também? A gente tem discutido aqui, falou bastante na semana passada também em relação, esse engavetamento aí do PL da anistia e todos esses movimentos que a gente vê nos bastidores, que nem são mais tão bastidores, eles nem tentam esconder mais, nessa viagem aí, essa comitiva gigantesca indo para o Vaticano, a gente vê também, os poderes se entrelaçando ali, Então a gente não vê uma harmonia, a gente vê uma harmonia excessiva entre os poderes, Como que você tem analisado aí esses últimos episódios também, Júlia? Mari, eu, quando estava me formando em Ciência Política na Universidade de Brasília, me formei em 2009, e eu quis falar sobre um tema que até então não era muito conhecido na ciência política, que era a judicialização da política. Nos Estados Unidos ele já era bastante discutido entre as faculdades de ciência política, mas aqui no Brasil ainda não. Eu, inclusive, tive dificuldade de conseguir um orientador para poder escrever a minha monografia. Acabei sendo tutelada aí, orientada pelo grande professor Paulo Kramer, um dos poucos professores liberais conservadores da Universidade de Brasília do curso de Ciência Política. Meu abraço aqui carinhoso ao meu professor. Desde então, a judicialização da política começou a se tornar mais frequente e, consequentemente, ela passou a ser discutida não apenas no âmbito acadêmico, mas também nos jornais onde as pessoas fazem comentários como nós estamos aqui fazendo. Pois bem, hoje o que a gente vive é um fenômeno diferente de judicialização da política. É um fenômeno que a gente pode chamar de politização da justiça. Porque judicialização da política, que é um tema mais antigo, refere-se à estratégia que alguns partidos políticos, algumas autoridades políticas, deputados, senadores, inconformados com uma derrota que tenham vivenciado no âmbito da sua casa legislativa, então no seu âmbito de governo, de buscar a esfera judicial para reverter a decisão
para a qual, né, ele não concorda, com a qual ele não concorda. A gente vê principalmente partidos da esquerda, da extrema esquerda aqui no Brasil, como o PSOL, como a Rede, como o PDT, fazendo esse movimento. Sempre que eles não concordam com algo que tenha sido decidido pela maioria do Congresso, que tenha sido resultado da aplicação das regras internas, eles vão, batem na porta do Supremo para tentar derrubar aquela decisão, né? A gente viu isso no caso de propriedade de terras no Brasil, na disputa de terras indígenas, a gente viu isso no caso do aborto, né? Quando eles conseguiram derrubar a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a sistolia fetal. A gente vê essa atuação, né? Os partidos buscando o Supremo o tempo inteiro, inclusive o próprio PSOL é um dos partidos que mais busca derrubar mandatos no Brasil. Esse, inclusive, tá, é um dos grandes argumentos que a oposição ao deputado Glauber apresenta. Olha, vocês sempre tentam derrubar o mandato dos deputados à direita e agora vocês estão querendo dizer que o mandato do Glauber não pode ser derrubado. Então, é necessário ter uma linha de coerência. Pois bem, da evolução da judicialização da política, acontece o fenômeno que hoje a gente chama de politização da justiça, que é quando atores do judiciário, como ministros, desembargadores, pessoas que tenham sido alçadas aos cargos de maior posição decisória dentro do Poder Judiciário, eles começam a atuar no sentido de modificar as ações dentro do Congresso Nacional, seja para forçar a aprovação de projetos de lei, seja para impedir a aprovação de projetos de lei, ou seja, inclusive, para modificar esses projetos de lei que estão em discussão. Nós vimos, por exemplo, o ano passado, o ministro Flávio Dino, ele estava no Congresso conversando com os senadores para que fosse feita a aprovação. Inclusive, a decisão do ministro de suspender a execução de emendas parlamentares veio exatamente nesse momento. Ele segurou a execução de emenda para obrigar a abertura de um diálogo junto ao Congresso Nacional. Veja, um dos princípios do Poder Judiciário é exatamente a inércia. O Poder Judiciário ele não tem motivação própria, ele não tem ação própria, ele não deve iniciar nada. Ele deve agir tão somente quando provocado. Tanto é que uma das máximas dentro do direito é que o direito não socorre aos que dormem. Porque se a pessoa dormiu e perdeu a oportunidade de ajuizar uma ação de seu interesse, não há o que se discutir mais, passou, já era. A justiça não tem que ir lá bater na porta do cidadão e falar assim, olha, você tem direito àquela situação ali, abre um processo aqui comigo. Não pode. Não pode, porque o judiciário, ele é inerte. Ele está parado, ele tem que continuar parado. Ele só começa a agir se alguém foi lá e pediu para abrir um processo. Então, quando um ministro do Supremo, ele articula dentro do Congresso, ele dá palestras em eventos, deixando claramente o seu ponto de vista, ele participa de eventos internacionais, fazendo parte da representação da República Brasileira, representação política da República Brasileira, realmente a gente constata que a ideia de manifestação apenas nos autos e a ideia de inércia e de seguir apenas o que a lei diz, já era, morreu. Morreu. E aí nós temos dois problemas centrais de uma atuação política vinda de alguma pessoa do judiciário. Ponto número 1. Essa pessoa não foi escolhida para isso. Ela não fez campanha, ela não tem uma plataforma, ela não tem legitimidade popular para falar pelo povo. Portanto, ele não tem dever nenhum de representar o interesse do povo. Não tem. Não tem, inclusive, que ser sensível à pressão popular. Porque o que direciona, o que deveria direcionar a atuação de um ministro do Supremo ou de qualquer outra autoridade dentro do Poder Judiciário, não é a pressão popular, não é a vontade do povo, mas é a lei. É a lei.
Então, além de você estar desprovido de legitimidade do voto popular, você também macula uma das principais características que um juiz deveria ter, que é da isenção. Você confia no julgamento de uma pessoa que você sabe para que time torce, para que lado torce? Para uma pessoa que você sabe a veia política dela definida? Não tem como confiar, não tem como esperar a isenção. Então, a atuação política de uma autoridade do Poder Judiciário fere de morte o esquema da República originalmente traçado, que é a divisão dos poderes, e é o Poder Judiciário como poder inerte que deve julgar as causas judiciais apenas. Não deveria fazer nada além disso. Então, ir a um funeral, olha, se quiser ir até vai, mas não dentro de uma comitiva que representa politicamente a República Brasileira, muito menos, sabe? Com pessoas não inscritas na comitiva. Esse fenômeno do primeiro damismo no Brasil é algo que passou totalmente dos limites. Hoje, primeiras damas, elas foram alçadas ao status de autoridades políticas. E elas não são. O povo brasileiro não as quis, não as escolheu. Se quer acompanhar o esposo, então que pague por isso, meu Deus do céu. Tá pior que monarquia. É revoltante isso. Então tá na hora do Congresso brasileiro propor mais uma vez uma alteração da forma de escolher ministros e que sejam mandatos limitados no tempo. Porque realmente, do jeito que está hoje, vestiu-se a roupa de um rei. O rei, ele deixa de ser rei quando ele morre. Hoje, o ministro Supremo do Brasil, Supremo Tribunal Federal, mesmo depois de aposentado, ele continua com poder, ele continua influenciando, inclusive escritórios de advocacia vinculados a eles continuam sendo contratados. Então está na hora de mudar a forma de entrada e de permanência das autoridades do Poder Judiciário para que a gente contenha minimamente esse triste fenômeno que é da politização da justiça. Ótimo, Júlia. E a normalização dessa politização excessiva da justiça e tudo mais acontece muito, a gente sabe, através da educação, né? E a gente enxerga uma tendência disso ainda piorar. Na Gazeta do Povo está fazendo bastante sucesso no nosso jornal a seguinte matéria da Marília Rodrigues. Projeto na Câmara pode engessar a educação em modelo fracassado e dar mais poder a sindicatos, ou seja, esse Sistema Nacional de Educação, que deve ser votado em breve, ele deve dar ainda menos poder às famílias, dando mais poder, sim, ao Estado e aos sindicatos. Nesse contexto todo, isso é perigosíssimo, né, Serrão? Com certeza absoluta, isso é uma sovietização ou uma cubanização que já está ocorrendo na educação brasileira, no ensino brasileiro público e privado. E o que eles querem? Eles querem tirar do indivíduo, da família, né, os pais, e dos verdadeiros educadores, aqueles que trabalham nas escolas, o direito de decidir o que tem que ser a política pública educacional. Né? Estados e municípios vão interferir na educação obedecendo a uma diretriz nacional, mas que, na verdade, vai ser apontada e seguida e finalmente decidida por quem? Por ONGs e entidades sindicais que interessarem ao poder vigente. Isso não é democracia, esse não é o princípio da educação verdadeira. Educação é a soma da educação formal, moral, familiar, mais ensino de qualidade. No Brasil, a gente está falhando no primeiro item e destruindo o segundo com um ensino cada vez mais porcaria. O que a escola deveria ensinar de verdade se a gente tivesse realmente um país de foco no ensino de qualidade? Ela ensinaria a língua, a matemática, a base científica e o resto, meu amiguinho, você ia aprender, sabe como? Através da tecnologia, através do home, através da sua opção daquilo do que você precisa aprender. Você primeiro tem que saber
escrever e ler de maneira magnífica, saber fazer raciocínio lógico matemático, que é espetacular, e ter domínio básico da ciência. Tendo esses 3 pontos, o resto você vai estudar pela sua vontade, pelo incentivo que você quiser ter. E não pelo aparelhamento. E não por aquilo que alguém na máquina, na burocracia estatal, vai dizer como é que você tem que estudar. Tá? E essa autonomia para você agir de maneira individual no seu aprendizado e para sua família também ter direito de saber e dar palpite sobre o que a sua escola vai ensinar, esse pessoal não quer que você faça isso não, eles querem o aparelhamento. Então, o que o seu filho vai aprender na escola é aquilo que a ONG ou o sindicato ligado ao esquema esquerdista quiser que você estude ou seu filho aprenda na escola. Isso é um retrocesso absoluto no processo educacional. E esse Sistema Nacional de Educação, essa porcaria que está para ser aprovada pelo Congresso Nacional, ela pega exatamente essa matriz, essa possibilidade da interferência ideológica indevida no processo educacional. Isso vai totalmente na contramão de do mundo real, que está evoluindo hoje da era digital para a era quântica. O Brasil vai ampliar a formação de idiotas e imbecis. É isso que vai acontecer? Porque o que eles querem é ideologizar o ensino. E isso aí não funciona. Isso vai ampliar a formação do imbecil coletivo e não a formação daquele jovem preparado para ser alguém capaz de ler, escrever, pensar, raciocinar logicamente, ter capacidade de ter visão matemática sobre as coisas, ter autogestão, né? E domínio científico verdadeiro das coisas. Não, isso o modelo ideológico que estão querendo implantar por aqui não privilegia isso. Então a gente precisa de um amplo programa de esclarecimento da população brasileira em favor da verdadeira educação, que eu vou sempre insistir. Ela depende da formação moral familiar, mais ensino de qualidade, que pode ser público ou privado, mas tem que ter qualidade baseada em quê? Baseada em formação de escrita e leitura do jovem, formação matemática, lógico-matemática desse indivíduo e base científica fundamental para ele poder raciocinar corretamente com base na realidade, que, na verdade, é o autoconhecimento. Então, se a gente não tratar disso, estaremos fazendo as bobagens que estamos fazendo. E, para variar, o Congresso Nacional, até nesse assunto, teve algumas discussões, mas a maioria que está ali não consegue juntar lé com cré, nem saber o que está sendo discutido, e vai aprovar uma porcaria de legislação que vai idiotizar ainda mais o brasileiro. A nota para esse lixo é nota -13. Boa, Serrão. Agora eu vou para a Júlia Luci, já que nessa terceira rodada a gente vai abordar outro assunto com o Deltan. Júlia, você estava falando, né, sobre essa questão relacionada também à educação, e a gente sabe que hoje muitas pessoas acabam sendo, sim, muito manipuladas por aquilo que estão ouvindo, normalmente de professores, enfim, na escola, na universidade, enfim. Vai ficar ainda mais difícil no futuro apontar quão absurdo é esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que tudo indica que vai ser cada vez maior, né? Os tentáculos vão se estendendo cada vez mais. Então, se a gente for ver isso sendo, de fato, oficializado na educação, o negócio pode ficar mais perigoso, né? Sim, Mari, a gente inclusive já viu a atuação do próprio Supremo no sentido de derrubar as leis de educação domiciliar no Brasil, que tenham sido aprovadas no âmbito dos estados, inclusive aqui no próprio Distrito Federal houve essa atuação do Supremo, declarou inconstitucional a lei do homeschooling, inclusive eu sou uma das autoras dessa lei, não concordo com o argumento apresentado pelo Supremo, porque a nossa Constituição, quando ela trata sobre educação, ela trata em alguns artigos, ela trata no 247, ela trata no 24,
mas ela trata no artigo que trata das competências concorrentes. O que é competência concorrente? A União e os estados podem decidir conjuntamente sobre esses assuntos. É o caso, por exemplo, da educação. E nós temos um país gigantesco, um país continental, em que cada estado tem uma característica própria e, consequentemente, cada estado, a Constituição decidiu que os estados poderiam organizarem o seu sistema de ensino de modo a atender às necessidades regionais. Mas, infelizmente, hoje, o que o poder executivo tenta fazer o tempo inteiro e faz isso em parceria com o Poder Judiciário, é centralizar cada vez mais as competências na esfera federal, porque dessa maneira você tira poder da mão dos governadores, e se você tiver um governador, por exemplo, opositor ao governo federal, ele fica de mãos atadas, ele não consegue fazer quase nada. Não é à toa, por exemplo, que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já encaminhou para o Congresso a proposta de emenda à Constituição que trata da alteração do sistema público, Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, já encontrando a versão de governadores como o governador do estado de Goiás, Caiado como governador de Minas Gerais, São Eusébio, e também o governador de São Paulo, o governador Tarcísio. Então, a gente vê sempre essa ideia de você centralizar a discussão de determinados assuntos, consequentemente a gestão do dinheiro público também, porque hoje a União recebe o dinheiro que os estados coletam, vem para a União, para depois a União fazer a redistribuição, e é nisso que alguns estados, como o estado de São Paulo, acabam sendo extorquidos, porque contribui com muito e recebe pouquíssimo de volta, enquanto que outros estados não contribuem com quase nada e acabam recebendo muito dinheiro de volta. Então, você vê que essa centralização dentro da União serve a um propósito muito claro, que é aumentar o poder do presidente da República, diminuindo o poder do Congresso, fazendo com que as alianças com o Poder Judiciário sejam cada vez mais preponderantes, mais determinantes, e a fim de possibilitar que quem faça parte da base de apoio do governo federal acaba recebendo mais dinheiro em detrimento daqueles que outros que não fazem parte perdem muito dinheiro. Então, quando você centraliza a educação, você coloca um poder gigantesco por dentro do MEC, dentro do Ministério da Educação, porque as diretrizes educacionais partem do MEC. E o que a gente vê hoje no Brasil é um desmantelamento do conhecimento técnico para favorecer a entrada de conhecimentos mais sociológicos. Então, deixou-se de lado o ensino da matemática, da conta mesmo, para que você introduza o conceito de projetos e que você possa discutir diversos assuntos dentro do ensino da matemática, por exemplo. Só que isso não acontece necessariamente dentro das escolas privadas, isso é fortemente na escola pública. E aí o resultado é que você vai ter o aluno oriundo da escola privada cada vez mais à frente do que o aluno oriundo da escola pública. E aí a gente sabe que lá na frente a ideia genial vai ser apresentar cota, né? Apresenta cota para resolver os problemas que são criados por uma falta de base educacional de qualidade. Então, gente, o projeto é muito claro. Destrua a educação, construa uma sociedade analfabeta, que não saiba fazer conta, que não tenha raciocínio lógico, que não consiga interpretar um texto, porque aí essa sociedade, ela está não apenas incapaz para o trabalho, e esse é o caso do trabalhador brasileiro, ele é improdutivo, ele dificilmente consegue se encaixar nas vagas que estão abertas, então você deixa a pessoa alijada do mercado de trabalho para que ela dependa do Estado, que entra de uma forma benevolente na distribuição de Bolsa Família. E aí, dessa maneira, a pessoa fica sempre muito presa ao Estado. Então, o projeto ele é muito claro. Construir uma sociedade de analfabetos, construir uma sociedade de pessoas que não sejam críticas, que não sejam capazes de perceber a manipulação, para que essas pessoas continuem fazendo escolhas eleitorais erradas e sempre no sentido de devolver o favor daqueles que estão lhe provendo o sustento. Que agora no Brasil bolsa é o que não falta, né? Bolsa Família, pé de meia para quem está no ensino médio, agora vai dar gratuidade também na energia, você aumenta, cada filho que nasce, você aumenta os benefícios repassados. Então, realmente, está se estabelecendo uma legião de pessoas dependentes do Estado, na maioria das vezes com capacidade de trabalho, mas que não procuram mais emprego,
porque são incapazes de entrar no mercado muitas vezes, mas porque também é mais conveniente continuar dependendo do Estado e, claro, votando em quem levanta essa bandeira. Ótimo, Júlia. Agora a gente chama o Deltan para comentar o seguinte: as esposas conselheiras de 5 ministros de Lula dobram a renda familiar. E aí, além da questão financeira, a gente vê muita influência política. Tá todo mundo em casa, Deltan? É isso aí, Mari. É uma verdadeira farra. Esposas conselheiras dobram a renda familiar de 5 ministros do Lula. Mas não é apenas isso não, viu? Elas dobram também o poder político dos seus maridos e das suas famílias nos seus estados. O que o Camilo Santana, ministro da Educação, o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil do Lula, o Valdez Góes, que é o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, o Renan Filho, ministro dos Transportes, e o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, o que eles têm em comum, além de eles serem todos ministros do Lula? Ora as bolas, todos eles emplacaram suas esposas como conselheiras em tribunais de contas. Quanta coincidência, não é mesmo? É uma verdadeira festa, uma farra. Aí você me pergunta, Deltan, que obsessão é essa de governadores, ministros, de emplacarem as suas próprias esposas em cargos como conselheiras em tribunais de contas? Eu explico para você. Essa é uma das maiores jogadas no xadrez político que existe, porque de uma tacada só, esses políticos eles conseguem duas coisas: mais poder econômico, um conforto maior para suas famílias, e mais poder político. Vamos entender isso um por um. Primeiro, mais poder econômico. Em primeiro lugar, ter uma esposa como conselheira nos tribunais de contas simplesmente dobra a renda familiar dos ministros e governadores que vem do erário. O portal de transparência, segundo o levantamento da revista Veja, mostra que o salário bruto de um ministro de Estado fica entre 44 mil e 46 mil e meio de reais, mais ou menos aí. Agora, chuta quanto que ganham as esposas deles nos tribunais de contas. Lembre, eles estão entre 44 e 46,5. E elas? Quanto? Algumas delas recebem salários que chegam a 80 mil reais. É ou não é uma boquinha perfeita, hein? É ou não é uma mamatinha irrecusável? Pois é, dentre as esposas conselheiras dos ministros de Lula, a que recebe esse salário, o mais alto de todos, é a esposa do ministro do Transporte do Lula, o Renan Filho, a Renata Calheiros. O salário dela no TCE de Alagoas é de 79,5 mil reais por mês, incluindo aí os benefícios. Outra que ganha um super salário e ganha super bem é a enfermeira Aline Peixoto, esposa de Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil de Lula. O salário dela é de 54,3 mil reais como conselheira do Tribunal de Contas da Bahia. Já o salário da esposa de Camilo Santana, ministro da Educação de Lula, é um pouquinho menor. A administradora de empresas, Onélia Santana, recebe 50,2 mil reais mensais. E a esposa do Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social de Lula, responsável pelo Bolsa Família, inclusive, ela ganha aí um Bolsa Família bem inchadinho, viu? Ela recebe 41,8 mil reais mensais do TCE do Piauí. Olha, eu acho que tá errado isso aí, viu? É muita desigualdade, não é? Olha, o governo Lula, ele já ele vai mandar um projeto de lei no Congresso para resolver essa desigualdade. Ele vai equiparar o salário dos tribunais de contas para todas as esposas conselheiras receberem o mesmo valor. O mais alto, é claro, o valor aí de 80 mil reais por mês contra a desigualdade. Afinal, são todas iguais, né? Mulheres de ministros, governadores. Não pode ter uma discriminação no salário, não é verdade? Mas dinheiro não é o único benefício de ter uma esposa conselheira, não. Tem ainda o poder político. Eu quero dizer, mais poder político, né? Talvez melhor do que dobrar a renda da família e ganhar dinheiro, seja o poder político que ter uma esposa conselheira traz, especialmente num país em que o poder político é tão associado a ganhos econômicos. Todos esses ministros, alguns dos quais foram governadores nos seus estados, eles atuam diretamente na política estadual, regional, com apoio de outros políticos, com apadrinhamento de candidatos, seja de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e até governador. Ter uma esposa conselheira de um tribunal de contas é uma mão na roda, porque é ela que vai julgar as contas de todos os políticos do estado. Vocês conseguem imaginar uma arma melhor do que ter uma esposa num órgão desses para retaliar, para punir, para perseguir, para intimidar seus inimigos e adversários políticos? Isso, claro, para quem for mal intencionado.
Mas com certeza não é o caso de nenhum desses ministros, né? Porque se fosse todos os rivais aí desses ministros dos seus estados, se fosse assim, né? Se eles fossem usar isso como arma, todos eles aí ficariam os rivais pianinhos agora. Porque sabem que se saírem da linha, eles vão poder ter suas contas reprovadas pela esposa do seu rival e assim ainda tomar uma condenação para devolver milhares ou milhões de reais, sem falar do risco de inelegibilidade por conta da reprovação das contas. É o verdadeiro poder de vida ou de morte que se ganha sobre adversários políticos. E dizem que alguns conselheiros e ministros de tribunais de contas por aí usam o seu poder exatamente para isso, para favorecer amigos, para perseguir inimigos e para influenciar decisões de outros. Mas é claro que isso não acontece nem aqui no Paraná, onde eu moro, nem aí no seu estado, não é mesmo? Aqui aí não acontece, né? Olha, é ou não é, gente, um acasalamento perfeito, como diria a ministra Eliana Calmon, entre um ministro de Estado de Lula e uma esposa conselheira do Tribunal de Contas com poder sobre toda a política regional. Para encerrar, eu preciso dizer que o fato de alguém ser marido ou esposa de um poderoso jamais deveria ser critério de nomeação política, e sim a probidade, a capacidade, a competência demonstradas. Claro que eu não conheço nenhuma dessas conselheiras, nem posso dizer nada sobre a atuação aí de qualquer delas, mas eu posso afirmar que todas essas possibilidades que eu mencionei e a difusão das más práticas do Brasil nos deixa de cabelo em pé, arrepiados. E tudo isso gera um ambiente favorável à promiscuidade e a desvios de conduta. Agora conta pra gente aí nos comentários o que você acha dessa pouca vergonha institucional, tipicamente brasileira, ou melhor dizendo, tipicamente bananeira. Boa, Deltan. Aproveite e deixe seu like também, comente, deixe seu like aqui neste vídeo, ajude a gente a chegar a ainda mais gente. Serrão, outro assunto de destaque na Gazeta do Povo hoje é uma matéria da Roberta Ribeiro, nossa colega editora aqui na Gazeta do Povo, que diz que a Câmara cogita resgatar projeto de Paulo Guedes, ex-ministro Jair Bolsonaro, na reforma do imposto de renda. A gente sabe que Lula fez muitas promessas sobre esse setor, né, sobre isenção do imposto de renda e tudo mais, mas a gente sabe que a conta ali não vai fechar, a não ser que recorram a quem realmente entende do assunto, né, Serrão? Ah, essa ideia é muito boa, excelente ideia, mas de quem que vem a ideia? De um rapaz chamado Arthur Lira. Opa! Está querendo o ex-presidente da Câmara dar uma estocadinha no governo federal? Pode ser que sim, pode ser que não. O importante é que esse projeto do governo passado do Paulo Guedes, ele praticamente foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas chegou no Senado, sofreu uma desidratação pesadíssima. Por que que isso aconteceu? E aí é um ponto interessante para o debate. O que que o Paulo Guedes queria naquele momento? Na verdade, ele não queria só fazer uma taxação, mexer em tabela de imposto de renda, não. O que ele queria era fazer uma simplificação na cobrança do imposto de renda, mas fazer uma atualização verdadeira de quem realmente paga de imposto de renda no Brasil. Porque por aqui, o que a gente vê pagando imposto de renda é aquele assalariado que é descontado diretamente dependendo da faixa de renda. O imposto de renda, ele não tem a sua tabela do imposto reajustada há muito tempo. Desde 2015 há uma defasagem na tabela do imposto de renda que poderia estar fazendo a total diferença em tudo que está acontecendo hoje para o pagamento da pessoa física. Paulo Guedes queria também mexer na questão do imposto da pessoa jurídica para que houvesse uma menor cobrança sobre as empresas, mas que houvesse uma taxação, na verdade, sobre lucros e dividendos. Aí você poderia ter um debate maior, mais correto e uma taxação mais viável. Taxar o resultado de capital seria uma lógica, e não taxar o assalariado, que é o que acontece hoje de maneira predominante. Então, o que o Paulo Guedes estava querendo naquele momento é que você tivesse muito menos brasileiros pagando o imposto de renda, que se você for avaliar bem, é um negócio injusto e que não é, assim, o grosso do grosso da arrecadação federal do imposto
federal. Hoje a gente tem, por ano, o Brasil arrecada 2,6 trilhões em impostos. Esse foi o número de 2024. Esse número sempre aumenta, a gente aqui é um fenômeno. Embora a economia não vá bem, mas a máquina arrecadatória é poderosíssima, ela arrecada com uma eficiência impressionante. Então, esse ano a gente já está com uma arrecadação brutal, basta dar uma olhadinha lá no impostômetro, você vai ver que hoje, em média, o brasileiro paga 149 dias, ele gasta 149 dias trabalhados para pagar impostos. É uma taxa bem alta. O Estado brasileiro é bem ladrão nessa perspectiva. Então, o que a gente espera é que, sim, Arthur Lira consiga fazer aí essa cutucada, né, nesse projeto do governo do PT, que é um projeto burro, que é um projeto demagógico. O grande Tachad está falando aí em liberar 90% dos brasileiros de pagarem aí imposto de renda. Não, só pode estar de brincanagem. Isso daí não é justo, a questão não é essa. A questão não é pagar muito. A ideia é que se pagasse menos imposto de renda, menos imposto sobre o salário, que, na verdade, o que chamam aqui de imposto de renda, para a maioria das pessoas, é imposto sobre o salário, tinha que ser outro nome, é descontado diretamente da fonte no seu contra-cheque. Isso não é imposto de renda. Renda é quem tem muita renda e que poderia estar pagando imposto. Mas aqui no Brasil, essa não é a nossa realidade. Por quê? Porque a gente tem um estado de privilégios, uma pequena oligarquia que se mantém no poder, decide o que tem que ser feito por aqui, manda na máquina estatal. Como lembrou Deltan ainda agora no comentário anterior, os políticos conseguem nomear seus familiares para controlar, para fazer a fiscalização da conta dos próprios políticos nos estados. E essa turma nomeada para fazer esse trabalho de fiscalização ganha muito bem. Isso nas vantagens que você vê publicamente, fora nas vantagens que você não vê. Então, esse é um ponto também que o brasileiro, quando a gente for discutir uma verdadeira reforma do Estado, da máquina estatal brasileira, uma das primeiras coisas com que a gente tinha que acabar é esse negócio de Tribunal de Contas. Ele não é tribunal, porque ele não é do Poder Judiciário, ele é um órgão auxiliar dos poderes legislativos, alguns municípios têm, algumas capitais têm e os estados têm, e a União tem o seu TCU, mas fiscalização do dinheiro público tem que ser feita diretamente pelo cidadão, de preferência aquele eleito com mandato específico para essa finalidade e com capacidade mínima para poder olhar uma conta pública e dizer, isso aqui está errado, vamos consertar, não vamos permitir esse tipo de gasto, esse tipo de excesso de despesa ou de desperdício do dinheiro público, ou até, se você olhar direitinho, o indício de corrupção. Então, quando a gente vê o governo falando que vai mexer no imposto de renda, e quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que essa é a prioridade e não a anistia, eles estão fazendo, na verdade, demagogia, e não o trato de como o dinheiro tem que ser tratado como dinheiro do cidadão, dinheiro público, dinheiro daquele que paga imposto. Então, que Arthur Lira consiga propor aí essa revisão e puxar a proposta lá de trás do Paulo Guedes, que era uma proposta correta, mas que não teve condições de ter total aprovação, porque naquele momento tínhamos pandemia, tínhamos um Congresso idiotizado, pensando em outras besteiras. Boa, Serrão. A gente sabe, né, que também nesse momento não é o ideal do Brasil, a gente sabe muito bem por quê, né? É difícil a matemática fechar. Júlia, a gente sabe que o Hugo Mota está colocando como prioritária essa pauta, inclusive enquanto está engavetando o PL da anistia. Ela é prioritária mesmo? Qual que é a sua análise? Nossa, eu te vou... Tem que aprender a mexer. Bom, a Júlia acho que não ouviu aí, então a gente vai passar para o Deltan sobre o próximo assunto que ele vai tratar aqui hoje, que é uma reunião da OAB que vai acontecer em Madrid.
E vai ter vários brasileiros aí, ministros do STF, do STJ, do TCU e do TSE, em Madrid, Deltan. Por que será tão longe assim dos graves problemas que eles tinham que resolver aqui no nosso país? Deve ser, Mari, para não ouvir os brasileiros. Afinal de contas, não importa, né? Importa o que eles querem. Agora, isso aí é uma piada pronta. Deixa aí pra gente nos comentários aí a sua risada. Um evento da OAB com STF no exterior. Ou seja, em vez de defender os advogados que têm seus direitos e prerrogativas violados aqui no Brasil, dia sim, dia também, o tempo inteiro pelo STF, a OAB está mais preocupada em organizar um novo conviscote chique no exterior, com ministros do STF e autoridades dos 3 poderes, e desta vez o evento vai acontecer lá em Madrid. No dia 5 de maio vai começar em Madrid a nova procissão das autoridades de Brasília pelo mundo em busca de discutir os problemas do Brasil. Talvez inspirada pelo Gilmar Palusa, que acontece em Portugal, a OAB, organizadora desse novo evento, o tal do Seminário Internacional de Infraestrutura, Segurança Jurídica e Jurisdição Constitucional, vai levar para Madrid, na Espanha, vários ministros. 2 do STF, 14 do STJ, que é quase metade do tribunal, 3 do TCU, 1 do TSE, 17 desembargadores, diretores de várias agências, a ICAD, ANTAC, a NTT, CVM, a ANEEL, 3 integrantes do CNJ, chefes da AGU, da PGR, tanto o Jorge Messias como também o Paulo Gonet, entre outros nomes que foram retirados do rol de estrelas da nossa República. A OAB, é claro, pode se dar o luxo de organizar esse grande seminário, porque ela não tem nada de melhor para fazer aqui no Brasil, né? Não é como se nós tivéssemos aí grandes problemas judiciais aqui no Brasil para resolver, não é? Afinal, aqui no Brasil nós não temos um inquérito ilegal de exceção há mais de 6 anos, sem fim e sigiloso, em que ninguém sabe o que tem ali dentro, nem mesmo os próprios investigados e seus advogados. Não é como se a gente vivesse em um regime de censura no Brasil, em que apenas um ministro do STF censura mais de 100 perfis em redes sociais sem nenhum direito de defesa, ou manda de uma vez aí banir redes sociais inteiras do país, ou ainda censura jornais, revistas, impede pessoas de darem entrevistas ou de exercerem sua liberdade de expressão nas redes, não é? Não é como se aqui a gente tivesse recentemente um grande julgamento do Supremo a respeito de um suposto golpe de Estado, em que os advogados de defesa reclamam constantemente de que não têm acesso aos elementos, às provas mais básicas, essenciais da investigação. Como, por exemplo, cópias das extrações dos celulares e das conversas e mensagens a que a Polícia Federal e a PGR tiveram acesso. Será que a OAB não poderia dar uma ajudinha aos advogados que estão precisando ter acesso a essas provas para poder exercer a ampla defesa? Mas não, nós não temos esses problemas por aqui. E nem é aqui no Brasil também que o presidente da primeira turma do Supremo, Cristiano Zanin, dá uma ordem absolutamente ilegal de lacrar celulares de advogados e jornalistas durante o julgamento. Algo que não está previsto em lei nenhuma, e que é uma violação da liberdade de imprensa e também das prerrogativas dos advogados, já que o celular é um instrumento de trabalho, tanto de jornalistas quanto de advogados. Esses problemas realmente não existem aqui no Brasil, e deve ser por isso que a OAB tem esse tempo todo aí para planejar esse conviscotezinho em Madrid. E calma, tem mais. Segundo o jornal o Globo, que revelou aí esse rolezinho supremo, tudo será, deixa eu ler aqui para vocês, eu separei o texto aqui, ó. Tudo será regado a coquetéis, jantares em locais estrelados e uma visita privada ao Museu do Prado num fim de tarde em que o local já está fechado para os mortais, que afinal ninguém é de ferro. Quem organiza o seminário é a OAB com auxílio de uma universidade madrilenha. E quem banca? Quem banca? Quem banca? Essa é a grande questão, quem está pagando por tudo isso? Nos folders do evento, os patrocinadores preferem estrategicamente não aparecer, não revelar seus nomes. Tudo em nome da transparência suprema de que o ministro Barroso falou para o representante da OEA, que veio ao Brasil investigar os abusos contra a liberdade de expressão. Vai, gente, que os patrocinadores sejam aquelas empresas bastante conhecidas do público brasileiro que se envolveram no maior escândalo de corrupção da história, o Petrolão, e que corromperam mais de 400 políticos para desviar bilhões de dinheiros públicos em obras superfaturadas e obtidas por meio de um esquema ilegal de cartel, né? Ou vai ainda que a grande patrocinadora do evento vai que seja aquele frigorífico, aquele dos 2 irmãos que fizeram acordo de colaboração premiada, que confessaram ter corrompido mais de 1.000 políticos e funcionários públicos brasileiros.
Nesse caso é melhor deixar tudo quieto, debaixo dos panos mesmo. Afinal, como diz o famoso ditado popular, no escurinho é mais gostoso. Mas quem está sendo ferrado aí no escurinho é o brasileiro. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre as prioridades da OAB? Que em vez de defender as prerrogativas dos advogados e o Estado de Direito do Brasil, está mais preocupado aí com esse novo encontro na Espanha, levando ministros a dar com o pé e com patrocinadores escondidos. Me conta aí nos comentários o que você acha disso tudo. Ótimo, Deltan. Olha só, a gente já deixa o recado pro pessoal e o convite para permanecer nesse link já será transferido para o link do programa Entre Linhas. A gente emenda e toca aqui diretão e fica o convite também especial porque teremos muitos entrevistados hoje. Teremos o doutor Luiz Ovando, deputado federal, né? Também outro deputado, Coronel Crisóstomo, e ainda o deputado Luiz Lima, contando sobre a transição ali do PL para o Partido Novo. Está imperdível, além, é claro, de a gente ter os comentários de Frederico Junkert, os assuntos principais, inclusive a questão do INSS, que o ministro de Lula sabia já da fraude há muito tempo. A gente vai discutir sobre isso e muito mais no programa Entre Linhas já já. Então me despeço geral aí dos nossos excelentes comentaristas. Amanhã ainda estou de volta aqui no Sem Rodeios e sempre no Entre Linhas às 15h. Fiquem aí, 2 minutinhos a gente já começa o Entre Linhas. Só permanecer nesse link e serão redirecionados. Valeu, gente! Excelentes comentaristas, obrigada pela companhia. A gente agradece a companhia de cada um de vocês também que está aqui conosco. Até já!